Obra tremenda, jovem livre de miastenia graves, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, o sol ainda brilhava forte, mas dentro da pequena casa de madeira, no bairro simples da periferia, o clima era de preocupação. A família se reunirá após o culto, como de costume, mas dessa vez não havia alegria nos rostos. O jovem Mateus, de apenas 22 anos, estava sentado na cadeira da sala, os braços apoiados sobre a mesa, a cabeça baixa. Sua mãe, Dona Maria, observava-o com olhos cheios de lágrimas, enquanto o pai, seu João, segurava a Bíblia com as mãos trêmulas. Algo muito sério estava acontecendo, e todos sentiam o peso daquilo como uma pedra no peito. Tudo havia começado alguns meses antes, de forma quase imperceptível. Mateus, um rapaz saudável, trabalhador e dedicado aos serviços da igreja, começou a sentir um cansaço estranho. Não era o cansaço comum depois de um dia de trabalho na oficina mecânica, nem a fadiga de ter ajudado na limpeza do salão de reuniões. Era algo diferente. Ele notou que ao subir as escadas da casa, suas pernas tremiam como se não tivessem força. No início achou que fosse falta de vitamina, ou talvez o corpo pedindo mais descanso. Mas os dias foram passando e o problema só piorava. Uma manhã, ao acordar, Mateus tentou levantar-se da cama e sentiu que seus braços não respondiam como deveriam. Era como se eles estivessem pesados, como se alguém tivesse colocado sacos de areia sobre seus ombros. Ele conseguiu se arrastar até o banheiro, mas ao tentar lavar o rosto, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a escova de dentes. Assustado, chamou sua mãe, que veio correndo. Dona Maria, ao vê-lo naquela situação, sentiu o coração apertar. Meu filho, o que está acontecendo com você? Ela perguntou, segurando-o pelo braço para que não caísse. Mateus, com voz fraca, respondeu, não sei, mãe. Só sei que não consigo me mexer direito. Os dias seguintes foram de angústia. Mateus passou a ter dificuldade até para mastigar os alimentos. Às vezes, enquanto comia, sua mandíbula cansava tanto que ele precisava parar. Sua fala também começou a ficar arrastada, como se sua língua estivesse pesada. Os irmãos da igreja, ao vê-lo assim, oravam por ele, mas a situação só se agravava. Até que um dia seu João, não aguentando mais ver o filho daquele jeito, decidiu levá-lo ao médico. O diagnóstico veio como um balde de água fria, miastenia graves. O médico explicou que era uma doença autoimune, em que o próprio corpo atacava as conexões entre os nervos e os músculos, causando fraqueza progressiva. Com o tempo, disse o médico com seriedade, ele pode ficar impossibilitado de andar, de respirar sozinho. Há tratamentos, mas não há cura. As palavras ecoaram na mente de todos como um veredicto sem apelação. Dona Maria chorou baixinho, enquanto seu João, homem de poucas palavras, apenas apertou os lábios, como se estivesse segurando um grito dentro de si. Naquela noite a família se reuniu no quarto de Mateus. Ele estava deitado, olhando para o teto, enquanto suas lágrimas escorriam em silêncio. Sua irmã mais nova, Ana, segurou sua mão e começou a chorar também. Por que isso está acontecendo, Deus? Ela perguntou, com a voz quebrada. Mateus, mesmo com dificuldade, tentou consolá-la. Não chore, irmã. Deus sabe de todas as coisas. Ele não nos desampara. Mas no fundo, ele também se perguntava, por que o Senhor? Por que agora? Os cultos se tornaram um refúgio. Toda vez que Mateus conseguia ir, mesmo com dificuldade, sentava-se no banco da frente, ouvindo as palavras de ânimo dos irmãos mais velhos. Um deles, o irmão Pedro, homem de muita fé, aproximou-se dele após uma reunião e disse, Mateus, não desanime. Deus é poderoso para curar. Lembra do que está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Mateus assentiu, mas a fraqueza em seu corpo parecia gritar mais alto do que qualquer palavra de conforto. Uma noite, enquanto todos dormiam, Mateus acordou com uma dor no peito e uma sensação de sufocamento. Ele tentou se levantar, mas seus braços não obedeceram. O pânico tomou conta dele. Senhor, não me deixe assim. Ele clamou em silêncio, com o coração acelerado. Sua mãe, como se tivesse ouvido seu desespero, acordou e correu até ele. Mateus, o que foi? Ela perguntou, assustada. Ele mal conseguia falar, mas com um fio de voz, disse, não consigo respirar. Dona Maria não pensou duas vezes. Chamou o pai e juntos, o levaram às pressas para o hospital. Os médicos agiram rápido. Mateus foi internado, e os exames confirmaram que a doença estava avançando para os músculos respiratórios. A possibilidade de ele precisar de um respirador artificial foi mencionada. Seu João, ao ouvir isso, saiu do quarto do hospital e foi para um canto do corredor. Ali ajoelhou-se e começou a orar em voz alta, sem se importar com quem pudesse ouvir. Senhor Deus, tu que és misericordioso, olha para o meu filho.
Tu que saraste os enfermos na tua palavra, estende a tua mão agora. Não deixes que ele fique assim, Senhor. Dá-nos um milagre por tua bondade. Suas lágrimas molhavam o chão enquanto ele suplicava. Dentro do quarto, Mateus, mesmo fraco, também orava. Ele lembrava das histórias que ouvia desde criança, nos cultos, de como Deus havia livrado seu povo, de como havia curado enfermos, de como nunca desamparou aqueles que nele confiam. Senhor, ele sussurrou, se for da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Só peço que a tua vontade seja feita. Sua fé, embora abalada, ainda ardia como uma pequena chama em meio à escuridão. Os dias no hospital foram os mais difíceis. Mateus passava horas deitado olhando pela janela, vendo o céu azul e pensando em como sua vida havia mudado tão rápido. Sua mãe lia a Bíblia para ele, especialmente os Salmos, que falavam de confiança em Deus mesmo nos vales mais escuros. Um versículo em especial tocou seu coração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele repetia essas palavras para si mesmo, como um bálsamo para a alma. Enquanto isso, a igreja toda se mobilizou. Os irmãos faziam rodízio de visitas, orando ao seu lado, cantando hinos baixinho, encorajando-o com palavras de fé. A irmã Clara, uma senhora idosa mas cheia de unção, segurou sua mão um dia e disse: Filho, eu já vi muitos milagres na minha vida. Deus não mudou. Ele ainda faz obras tremendas. Não desista de crer. Mateus, com os olhos cheios d'água, apenas assentiu. Uma semana depois da internação, os médicos resolveram fazer novos exames para avaliar a progressão da doença. Mateus foi levado para a sala de exames, e enquanto aguardava, sentiu um medo profundo. E se piorou, ele pensou. Mas então, como um sopro suave, veio à sua mente as palavras do Senhor Jesus: Não temas, crê somente. Ele fechou os olhos e começou a orar em silêncio, entregando tudo nas mãos de Deus. Quando os resultados saíram, o médico entrou no quarto com uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Ele olhou para Mateus, depois para os pais e disse: Há algo muito estranho aqui. Os exames mostram uma melhora significativa. Os anticorpos que atacavam suas junções neuromusculares diminuíram muito. Isso não é comum sem tratamento agressivo. Dona Maria segurou o braço do marido, e os dois trocaram um olhar de esperança. Isso quer dizer que ele está melhorando? Perguntou seu João com a voz trêmula. O médico, ainda surpreso, respondeu: Sim. Não sei explicar como, mas os sinais da doença regrediram. Vamos continuar monitorando, mas é um sinal muito positivo. Mateus sentiu uma onda de gratidão invadir seu coração. Ele sabia, no fundo da alma, que aquilo não era obra do acaso. Era a mão de Deus agindo. Naquela noite, antes de dormir, ele orou novamente, agora com lágrimas de alegria: Senhor, eu te agradeço. Não sei por que passamos por isso, mas sei que tu estavas conosco em todo momento. Obrigado por não me desamparar. Os dias seguintes foram de uma recuperação gradual, mas constante. Mateus começou a sentir suas forças voltando. Primeiro conseguiu levantar os braços sem tanta dificuldade. Depois, seus passos ficaram mais firmes. A fala voltou ao normal, e ele pôde, finalmente, sorrir sem que seus músculos faciais doessem. Os médicos, perplexos, disseram que era um caso raro de remissão espontânea, mas Mateus e sua família sabiam a verdade. Era uma obra tremenda do Senhor. Quando Mateus voltou à igreja pela primeira vez depois de receber alta, foi recebido com abraços, lágrimas e muitos louvores a Deus. Ao subir ao púlpito para dar seu testemunho, sua voz estava firme, seus olhos brilhavam. Irmãos, ele começou: Quero contar para vocês o que o Senhor fez por mim. Eu passei por um vale muito escuro, onde a fraqueza do meu corpo quase me fez desistir, mas Deus nunca me deixou. Ele ouviu as orações de vocês, a fé da minha família, e estendeu sua mão poderosa sobre mim. Não foi medicina, não foi sorte. Foi o nosso Deus, o mesmo que sarou os coxos, deu vista aos cegos e ressuscitou mortos. Ele me curou. O salão encheu-se de glórias a Deus. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em ação de graças. O irmão Pedro, aquele que o havia encorajado no início, levantou-se e disse: Irmãos, isso é uma prova de que Deus ainda opera hoje. Não é pela nossa justiça, não é pelo nosso merecimento, mas pela sua misericórdia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nos meses que se seguiram, Mateus recuperou totalmente suas forças. Voltou a trabalhar na oficina, a ajudar nos serviços da igreja, a viver sem as limitações que a doença lhe impusera. Mas algo havia mudado nele. Sua fé, antes sólida, agora era inquebrantável. Ele havia experimentado de perto o que era ser fraco e ver a força de Deus se aperfeiçoar em sua fraqueza. Uma noite, enquanto a família se reunia para a oração doméstica, Mateus pediu a palavra.
Com a voz emocionada, ele disse: Pai e mãe, Ana, eu quero agradecer a vocês por nunca desistirem de mim. Mas, acima de tudo, quero agradecer a Deus. Ele nos ensinou que mesmo quando não entendemos seus caminhos, podemos confiar nele. Eu não sei por que passei por isso, mas sei que Deus tinha um propósito. Talvez para fortalecer minha fé, ou para que outros crescem ao ver esta obra. Mas uma coisa eu sei, ele é fiel. E por isso, hoje e sempre darei graças a ele. Seu João, com os olhos úmidos, colocou a mão no ombro do filho e disse: Filho, você está certo. Deus não nos prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar conosco em todas elas. E hoje, mais do que nunca, sabemos que ele cumpre sua palavra. E assim, entre lágrimas de alegria e corações cheios de gratidão, a família se ajoelhou, unida, para agradecer ao Senhor pela obra tremenda que havia realizado. Não havia dúvidas, Deus havia ouvido suas orações. Ele havia curado Mateus não por mérito dele, mas pela sua graça, pelo seu amor, pela sua fidelidade. E aquela história que começou com dor e incerteza, terminou com um cântico de louvor que ecoaria para sempre em seus corações. Grande é o Senhor e digno de ser louvado.